Uma das perguntas que eu recebo muito é sobre as opções do que comer, o que comer, né? A partir do momento que você decide mudar a sua alimentação, fazer uma alimentação mais saudável. E, na verdade, você sempre encontra opções. Mesmo num lugar menor, onde o foco da alimentação naquele lugar seja a carne, a mistura, o arroz com feijão, que é o tradicional, né? Você sempre vai ter opções. Então, o ideal é você aumentar o volume das coisas que você vai comer nessa situação. Se você não tem variedade, aumenta o volume, o que aliás é bem interessante. Você fazer mono-refeições, que são refeições com mais quantidade da mesma coisa, sem misturar muito, né? Se fizer mistura, fazer sempre boas misturas para ajudar na digestão e na absorção desses nutrientes que você vai comer. Então vamos lá, eu vou tentar montar um prato aqui. Esse é um restaurante comum, onde a gente tem opções mais voltadas para essa alimentação mais tradicional. Então aqui a gente tem frutas e o importante é a gente comer as frutas antes, porque a digestão dessas frutas é diferente do restante da comida, ela digere num estômago diferente do restante. Então tem que comer antes para ela digerir e passar. Se você comer ela depois da refeição, ela vai ficar com a passagem obstruída, vai digerir antes e vai ficar fermentando dentro de você e causando aquela má digestão que a gente fala, né? Então, comer as frutas antes. A gente não recomenda muito também misturar melancia com outras frutas. Melancia e melão são as únicas frutas que a gente tem uma digestão totalmente independente e diferente do restante. Então a gente recomenda comer ela separada do restante das frutas. Mas hoje a gente vai misturar e tá tudo bem. A melancia e o melão são as únicas frutas que tem digestão diferente do restante das frutas. Ela exige, porque cada coisa que você come exige um suco gástrico diferente, né? E o corpo identifica isso quando você já está olhando, cheirando e depois quando bota na língua, né? Ele vai preparando aqui dentro para fazer a digestão. E a melancia e o melão, eles digerem com ácidos, com coisas totalmente diferentes do restante das frutas, né? Por isso que quando mistura melancia com outras coisas, costuma dar aquelas dores no estômago, porque o ácido que digere ela é diferente do que digere o restante. Então aí fica causando aqueles desconfortos. Então a melancia é aquela fruta que a própria melancia mostra já, ela é grande. Por que ela é daquele tamanho? Imagina você, de uma forma natural, comendo aquela melancia. Você vai sentar e comer ela toda. Você não vai ficar cortando em pedacinho e guardando em geladeira, porque você nem teria geladeira. Pensa só, entende? Então, essas frutas grandes, elas são feitas para comer sozinhas mesmo. Por isso já, porque, né? Banana, por exemplo, que é em penca, que é um monte, é uma outra fruta também para você comer bastante, assim. Você vai sentar e vai comer um monte. Agora, tipo, sei lá, maçã, que nasce uma fruta só, assim, né? Ela é diferente, ela já tem aquele tamanho, né? Então, tudo isso aí são sinais de como que você tem que fazer para comer aquilo, né? Muito, pouco, mistura, não mistura, mistura ácido, frutas doces com frutas cítricas, essas coisas, essas misturas não são legais. Então é isso. A gente tem tabelas que mostram, né? Tipo, mistura doce com azedo, mistura frutas gordurosas com legumes, sabe? As melhores misturas pra gente sintetizar melhor os nutrientes. Tem aquela frase que se diz, né? Você não é o que você come, você é o que você sintetiza. Porque nem sempre é fácil você comer, você realmente aproveitou tudo aquilo, né? O que acontece? O ideal é você não misturar muitas coisas, isso que a gente estava falando, né? Porque uma coisa às vezes atrapalha a absorção da outra ou causa má digestão, porque cada coisa que você come tem uma digestão bem independente, né? Que é estimulada a partir do momento que você olha, que você cheira, que você coloca na boca, o organismo vai se programando para receber aquele tipo de comida e digerir aquilo. Se você mistura muito, fica uma confusão de informações e aí causa aqueles desconfortos, né? Então o ideal é você escolher algo e colocar bastante dele dentro do prato. Nesse caso eu vou fazer isso com a berinjela. Eu vou colocar um pouco aqui de quiabo e de cenoura. Esse aqui que é bem crocante, é legal. E o tomatinho. Vamos temperar aqui. Tem um pouquinho aqui, tá ótimo. Obrigada. Salzinho. Umas folhinhas. Esse vai ser um prato que a gente vai acabar digerindo ele rápido, mas a quantidade de nutrientes que ele vai te fornecer, assim, vai compensar qualquer outra coisa que você vá comer depois para
para aumentar, né, a sua saciez em relação à digestão, porque ele vai digerir mais rápido, você vai começar a ficar com o estômago vazio mais rápido, né? Mas isso também é uma outra coisa que a gente vai acostumando, que essa necessidade de estar sempre com o estômago cheio, isso não existe, na verdade. O ideal é você fazer poucas refeições, isso que é a linha que eu entendo como sendo a melhor forma de se nutrir, né? Comer poucas vezes e em bastante quantidade. Bom apetite! Nesse caso eu não peguei feijão, arroz, né, que seriam opções também no caso veganas, mas aqui hoje só tá com arroz branco, né, então o ideal seria que tivesse pelo menos um arroz integral. E se eu colocasse ele no prato, ainda seria em pequena quantidade, mudando, né, isso que normalmente as pessoas fazem, colocar bastante arroz com feijão e um pouquinho de legume, então a gente está fazendo o contrário. A berinjela, por exemplo, é uma coisa que quando você faz o processo de marinar ela fica muito idêntica a ela cozida, né? Na questão do sabor e tudo. E até, na verdade, melhor, porque quando você cozinha, ela fica bem mole, né? E quando você faz esse processo de marinar, ela fica com o mesmo sabor, mas fica com mais textura, fica um pouquinho mais firme, assim. Então, eu acredito que algumas pessoas que não gostam de berinjela em função da textura, né, que acho que é muito mole e tal, ela marinada com certeza vai ser diferente. Vale a pena experimentar. Bom, pessoal, então é isso. Finalizei aqui meu prato, uma quantidade grande, né, de legumes e verduras. Estou me sentindo bem satisfeita, bem saciada. E essa que é a questão, né? É isso que eu quero mostrar para vocês. A quantidade do que a gente come é que é importante, né? Na questão nutricional, mais do que se aquilo tá te deixando cheio ou não, né? Se eu tivesse comido bastante arroz com feijão ou massa, eu ia estar com o estômago bem cheio. E isso ia durar até o fim do dia, provavelmente, aquela sensação de saciedade, mas que na verdade uma ilusão, porque o seu estômago vai estar cheio, né? Mas de verdade, em quantidade de nutrientes, o prato que eu comi tem muito mais nutrientes do que um monte de arroz com feijão. E o fato de eu estar também com o estômago vazio em algum momento, já que isso vai digerir rápido, é bom, porque o meu sistema estar sem processos de digestão é o que é interessante, né? A gente fazer processos digestivos rápidos e manter o nosso sistema em silêncio, vamos dizer, por mais tempo, né? Então, fazer mais refeições com maior quantidade, isso é bem legal. Existe agora uma nova forma de estabelecer a quantidade de nutrientes dos legumes, das verduras, né? O NRC, que é um órgão do governo que estabelece essas tabelas, né? A quantidade de nutrientes que tem que ser consumidos e tal, eles mudaram a forma de comparar os nutrientes de dois tipos de alimentos, né? Então, por exemplo, uma quantidade de carne sendo comparada com uma quantidade de brócolis, que é o tema aí que está sendo mais discutido, né? Sendo comparado através das calorias que cada um tem e não mais sobre o peso. O que é perfeito, porque na verdade a gente sempre pensa nisso quando a gente vai comer, né? Quanto de caloria aquilo tem, e é isso que vai te permitir comer mais ou menos, né? Uma outra coisa também que eu acho que é bem legal a comparação ser feita pela quantidade de calorias é que isso define exatamente isso que eu tô falando, que é importante você comer mais. A gente sabe que um pedaço de carne comparado com a mesma quantidade de brócolis vai ter mais proteína, mas a questão é que a gente sabe que o brócolis a gente tem que comer mais do que a carne. E isso é legal, porque aquela quantidade de brócolis vai te manter mais tempo saciado, vai te fornecer muito mais nutrientes, muito mais fibras. Então, é isso. Que ótimo, né? E muito menos calorias. E a comparação que tem, especialmente do brócolis, é que a mesma quantidade de calorias de brócolis e a mesma quantidade de calorias de carne, o brócolis vai ter muito mais proteína. Então, por 100 calorias de brócolis, a gente vai ter 11 gramas de proteína, enquanto 100 calorias de carne a gente vai ter 8 de proteína. Então, por essa nova forma que o NRC está fazendo de comparar os alimentos, leva a gente a justamente isso que eu estou falando, comer mais de coisas que são mais benéficas, que vão te fornecer mais nutrição e mais saciez ao mesmo tempo, né? Então é perfeito. Então a ideia, a minha proposta e até essa nova forma também de comparação dos alimentos faz com que a gente quebre aquela ideia que a gente tem dessa cultura daquele pratão de arroz com feijão, com batata, com uma mistura, né? Então pra gente tentar olhar diferente agora e tentar montar um prato com outras opções dessa outra forma. Mais quantidade de legumes, de verduras, e se de repente você quiser comer um pouco de arroz, um feijão, uma batata, que seja em menos quantidades, tá? Então é isso que eu sugiro para vocês. Permitam-se e experimentem fazer algo diferente.